Ah, mas vão te condenar, e daí que condene. Vão falar mal, mas já falam mal fazendo certo. Não. A gente anda na linha, faz tudo que pode ser, que falam mal e condenam, e criticam, e metem a lenha, e estou nem aí. Antes Deus do meu lado do que as pessoas. Prefiro desagradar o homem e agradar a Deus do que ao contrário. Não prego, não vou fazer casamento, não faço de homossexual. Por quê? Porque a Bíblia condena. Porque é pecado. Ah, mas Deus ama eles. Lógico que ama. Eles são bem-vindos na igreja. Eu jamais iria condenar. Já preguei para homossexual, já preguei para batuqueiro, já preguei para um monte de gente desse tipo. Tenho amigos que são. Eu os respeito e eles me respeitam. Eles não falam mal do meu Deus, eu não falo mal do Deus deles. Se falar mal do meu Deus, eu vou defender o meu Deus. Como eles respeitam o meu altar, eu respeito o estilo de vida deles. Mas daí, aí eu ter que fazer uma cerimônia para eles, colocar eles em cima do altar e abençoar uma coisa que Deus não gosta, como é que eu vou fazer isso? É uma perca de tempo. Esse casamento não vai valer diante de Deus. Então casa só no civil, casa só diante dos homens, porque vai casar diante de Deus se Deus não aceita aquilo. O que tem a ver com nós tudo? Porque você quer pedir para Deus para te abençoar no teu emprego, e lá dentro do teu emprego você é mentiroso. Como é que Deus vai ouvir a tua oração? Você quer pedir para Deus te abençoar dentro do teu emprego, e lá dentro do teu emprego você dá mau testemunho, você briga, você xinga as pessoas. Ah, mas eu não gosto porque eles falam. Pois é, mas Deus é amor, Deus não é ódio. As pessoas conhecem você como um servo de Deus. Você vai dentro do teu serviço, xinga, mete as patas em todo mundo, e quer que Deus te abençoe lá dentro. Se você dá mau testemunho a Ele, maltratar o ser humano é pecado. Ah, mas o senhor fala a verdade. Falar a verdade é uma coisa, xingar, ofender, maltratar as pessoas é outra. E eu estou aqui para falar a verdade. Você vem porque você quer ouvir, mas você está lá no teu serviço para trabalhar, não para falar a verdade para eles, não para ofender as pessoas. Você está ali para trabalhar. As pessoas que estão ali, os teus colegas que estão ali para fazer o trabalho deles e receber o salário, não para ouvir a tua opinião. A igreja é diferente, as pessoas vêm para ouvir o pastor. Deus que usa o pastor, mas você entendeu? Então, aí pode estar a resposta, porque Deus não tem te ouvido. Ah, para que o senhor está falando? Não interessa. Não interessa para quem está ouvindo, para a pessoa que é. Tem pastor que gosta, não é assim que se trabalha. Quando o Espírito Santo quer falar, ele manda a gente falar, a gente vai falando, e quem tem que ouvir, ouve agora no seu coração. Tem obreiro que fica assim na igreja, olhando para mim, para os meus olhos. Chega a olhar para a bolita dos meus olhos, para ver se eu vou olhar para a pessoa. Não interessa, deixa o Espírito Santo agir, para quem é, seja, para quem não é, amém. Escuta quietinho. Só que se você está dentro da igreja, presta atenção, bota uma coisa na tua cabeça. Você pode fazer todas as campanhas, todas as correntes, todos os jejuns, você pode fazer caminhada. Se o pecado vive em você, Deus não vai te ouvir. Ah, mas nós somos pecadores, mas tem uma diferença. Tem o pecador e tem o praticante do pecado. Tem o filho do pecado. O pecador é aquele que peca, se arrepende, pede perdão, estuda, esforça, esmera para não pecar mais. O praticante, o filho do pecado, é aquele que peca, pede perdão e continua pecando. Mais adiante nós vamos falar sobre isso, é outra coisa que Deus não aceita. E não tem como você querer que Deus te escute se você não se arrepende dos teus pecados. E presta atenção, aí eu vou ter que mencionar uma família em si, porque tem pessoas lutando pela cura da Nélia. Pronto, aí eu tenho que mencionar. A Nélia é sangue do sangue. A Nélia é vítima, uma criança que foi vítima de uma maldição.
Ela é inocente, sempre foi, porque agora ela é especial. Ela não tem pecados. Mas a família, aqueles que oram, aqueles que querem a sua cura, precisam estar livres do pecado, da culpa, da mancha. Precisam se arrepender, porque senão Deus não vai ouvir e essa cura nunca vai acontecer. Então, se foi feito algo no passado, peça perdão. Se você magoou, brigou, alguém morreu, eu não sei porque eu estou falando, mas estou falando, morreu, você ficou com mágoa, não tem como pedir mais perdão para essa pessoa. Venha no altar e peça perdão para Deus, porque senão a Néia nunca vai encontrar a cura, porque vocês são o sangue dela, a ligação dela com Deus. Ela não sabe o que ora, ela não sabe o que escuta. O ponto de acesso dela com Deus é vocês. E para que Deus vos escute, vocês precisam estar limpos. Então, analisem seus corações. Peçam perdão pelos seus erros. Se é a coisa do passado, perdoem, esqueçam mágoas, arranquem a mágoa. E eu preciso falar porque o Espírito Santo está mandando. Você precisa perdoar de coração. E você sabe quem é? Aí eu já não preciso falar aqui. Mas depois, se você quiser conversar, a gente conversa. Você precisa perdoar ele. E tem que ser de coração, porque a tua filha precisa desse perdão e a Néia precisa desse perdão. Não quer ver a tua irmã sã e salva, não quer ver a tua irmã normal e acabar com o sofrimento da tua mãe que ela está sofrendo. Escrava, não pode fazer nada, não. Aí acaba ficando nervosa do jeito que fica. Um dos pontos está em você. Perdoa de coração. O que fez ser está no passado, acabou. Não perdoei de coração ainda. Hã? Mas não perdoei de coração ainda não. Mas precisa, porque não está só te atrapalhando, você e a tua filha. Está atrapalhando também a tua irmã e a tua mãezinha que está sofrendo. O pouco tempo que ela ainda tem é judiada. Então, perdoa de coração, que você não vai se arrepender. Enquanto houver pecado encoberto, Deus não vai te escutar. Se você tem uma promessa, escuta, olha. E agora eu vou mandar mensagem para você. Rapaz, você diz que se arrepende das coisas que faz. Você diz que não tem mais orgulho do que fez, mas vive contando para todo mundo. Vive se gabando das violências que cometia, das mulheres que pegavam. Se você se engrandece pelo pecado, e você sabe que é para você, não precisa citar teu nome. Ei, se você se engrandece dos pecados e dos erros que cometeu, você ainda se engrandece do pecado, você ainda se orgulha do pecado. E só tem um ser na face da terra que se orgulha do pecado, o diabo. Se você se orgulha do que vem do diabo, você não merece o que vem de Deus. Sabe quando tu vai pegar a promessa de Deus? Nunca. Nunca. Quer pegar a promessa de Deus? Para de ficar falando, se exibindo das maldades, dos bailes, das aventuras, porque se prestasse, porque você não procurou essas coisas para salvar a tua vida. Quem salvou a tua vida foi Deus. Quem se orgulha do pecado, saudade do pecado tem. Quem se exibe do pecado é porque quer voltar do pecado. Aí Deus deve estar pensando, por que eu vou dar tudo que eu prometi e tudo que Ele me pede? Se Ele se exibe do pecado, e se eu melhorar a vida dele, qual será que essa é a primeira coisa que Ele vai fazer? Eu nunca vou fazer isso. Então por que vive se exibindo do pecado? Por que vive comentando com todo mundo das coisas feias? Se isso resolveu a tua vida, por que é Deus que te curou? Não foi a vida que tu servia. Pensa nisso, para você merecer as coisas de Deus. Glorifica a Deus aí. Olha que bonito. Às vezes a pregação pode não ser aquela pregação profética. Deus está te prometendo. Mas olha quanta porcaria essa pregação está evitando. Quanta coisa ruim você está aprendendo hoje.
Às vezes, coisas que você guarda no teu coração pode estar prejudicando, por exemplo, no caso aqui até a Néia. No caso do nosso querido aí, está prejudicando ele e mais outras pessoas que estão batalhando e estando duro, né? E estando muito duro para conseguir a promessa de Deus. Não tem, para de mentir para você mesmo, não tem como você dizer que ama a Deus, você vive se gabando do pecado que cometeu. E comentar uma coisa, mas viver falando para todo mundo, viver dentro da igreja com tanta história do passado. Porque eu fazia isso com aquela mulher. A partir do momento que você se converteu e você casou com uma mulher, tua mulher aquela, você não tem que estar falando do passado, que fazia ou deixava de fazer. Bota uma coisa na tua cabeça, isso é pecado. Isso você comenta porque está com saudade. Está com saudade, está pecando de novo. Bota uma coisa, porque sabe quando a promessa de Deus vai vir? Nunca, porque Deus não está limpo para sujo. Deus não dá promessa para filho do pecado. E se tem saudade, é porque quer voltar. Se quer voltar é pecador. Deus nunca vai te dar. Presta atenção. Terceira pessoa, e essa é uma das mais tristes, e a que mais a pessoa é castigada. Abra a tua Bíblia em Provérbios. Hoje você nunca leu a Bíblia, como vai ler hoje? Provérbios, capítulo 1, versículo 28 ao 31. Se você lesse a Bíblia um pouco mais, a minha vida ficava mais fácil. Aí você não lê muito a Bíblia, isso precisa me dar a pregação que eu tenho que ler metade da Bíblia num culto. Mas vamos lá, a vida de pastor não é fácil. Provérbios capítulo 1, versículo 28 ao 31. Provérbios capítulo 1, versículo 28 ao 31. Vamos à leitura. Provérbios, capítulo 28, capítulo 1, versículo 28 ao 31. Diz assim: então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborrecem o conhecimento e não proferiram o temor do Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus. O terceiro tipo de pessoa que Deus não responde é a pessoa que ignora a Deus. É a pessoa que deixa os conselhos de Deus e a vontade de Deus para segundo plano. Né? O Ayrton, ele sabe muito bem que isso acontece. Uma vez, Deus não vai descer do céu e falar com você. Né? Eu queria aprender, que tem uma pastora meia doida aí nas redes sociais, que planta um monte de regra louca para as pessoas, que Jesus me disse, foi Jesus que me falou. Até mostrei para alguns aqui na aula esses dias, pastor meia doida, Jesus que me falou. Eu prego há 19 anos, jejuo, oro, faço caminhada. Quem vive comigo na fé aí sabe o quanto a gente rala para se aproximar de Deus. Cara, eu escuto o Espírito Santo. E ralei anos para chegar até isso. Ralei anos para ouvir o Espírito Santo. Ouvi Jesus nesses anos 2, 3 vezes. Como é que ela me diz que Jesus falou com ela? Jesus fala com ela tanto, todos os dias, e todas as regras que ela passa não condizem com a Bíblia. Como é que é? Que Jesus é esse que contradiz o que ele defendeu e morreu para defender? Para não dar para entender. Né? Não consigo entender. Mas vamos lá, né? Fazer o quê? Tem cada doideira nesse mundo. As pessoas que ignoram a Deus, essas serão muito castigadas. E eu vou te dar exemplo de pessoas que ignoraram a Deus. O próprio diabo, ele era anjo de luz, era, depois de Deus, o mais poderoso. Depois da Trindade, ele era o quarto dos céus. Era o ser mais poderoso. Ele ignorou todo o poder de Deus e quis destronar Deus. Pronto, perdeu a salvação. O diabo nunca mais vai ter direito a nada de bom na vida. Acabou.
Judas ignorou a Deus e acabou numa forca e hoje queima no inferno. A mulher de Ló ignorou a Deus quando diz, vai embora e não olha para trás. Olhou, virou uma estátua de sal. Ô bicha da peste, Deus mandou não olhar. O que vai olhar? Só que tem um monte de gente que Deus orienta. Tem um monte de gente que Deus ensina. Deus fala, vai lá, prepara isso que eu vou te dar uma coisa melhor. Aí fica pagando para ver, porque não é o momento, porque eu não tenho, porque... Mas quantas vezes você jogou dinheiro com bobagem fora? Quantas vezes você gastou por ter o dinheiro para ajudar outras pessoas, que essas pessoas às vezes te criticam e ainda te prejudicam? Quantas vezes você torrou o teu dinheiro em conta e vai ficar torrando em conta e deixou de ouvir Deus? Aí vive ralando, não vai para lugar nenhum. Trabalha só para pagar a conta e vai continuar a trabalhar só para pagar a conta. Fica doente, fica sofrendo, igual o escravo, igual o cavalo no açoite, porque não ouviu a voz de Deus. Mas e se não acontecesse? Deus não mente. Deus nunca mente para os seus filhos. Você não ouviu? Quem está pagando o preço é você mesmo. Deus continua sendo Deus. O fato de você não ter feito o que Ele te pediu para Ele não muda nada. Ele continua sendo soberano. O templo, o país, o mundo que Ele mora, o trono dele é de ouro, as ruas são de pedras preciosas e continua sendo. Ele é o ser mais poderoso de todo o universo. Não há outro Deus igual a Ele, nunca vai haver. Então o fato de você não ter obedecido não vai mudar nada. Ele continua sendo o mesmo Deus, mas você continua sofrendo, você continua quebrando a cara, você continua sendo humilhado pela vida, porque não ouviu a Deus. Agora, eu vou te perguntar, você quer tanto que Deus escute as tuas orações? Quem quer ser ouvido nas orações? Pois é, por que Deus tem que te responder se você, quando Ele fala com você, você não obedece? Por que Deus tem que te dar o que você pede, se quando Ele te passa o que tem que ser feito, você não faz? Para que Ele vai te responder então? Não há necessidade. Você que está aí do outro lado, que vive orando, você que está aí do outro lado, que vive pedindo para Deus mudar a tua vida. Para mudar a vida tem um processo. Para Deus transformar algo na tua vida, tem algo que precisa ser feito. Será que você vai obedecer a Deus? Deus sabe. Se você não vai obedecer, Ele não vai perder o tempo te dando. Ele vai te ensinar para que se você não vai fazer. Você está entendendo? Por isso que tem muita gente que não muda de vida, porque não obedece a Deus. Deus não vai te responder a oração. Vai responder para quê? Se você não vai fazer tudo o contrário que Ele vai te pedir. Como tem pessoas aqui, o mais engraçado, o mais estranho, é que tem pessoas aqui que testemunharam, que receberam coisas e sempre que vem da igreja recebem coisas, mas sempre jogam tudo fora. Mas recebe. Você que serve a Deus não recebe, sabe por quê? Porque até essas pessoas que não se entregam a Deus, elas são mais obedientes do que você. Quando o Espírito Santo entrega, ela vai lá e faz o que Ele entregou. Depois joga tudo fora. Não precisa nem dizer de quem eu estou falando. Para bem entendedor, olha, um bom entendedor, minha palavra basta. Por que Deus vai te dar? Fala para fazer assim, é para fazer cozido, faz assado. Mas agora Deus está me xingando. Escuta, essa palavra está vindo porque Deus está cansado de ver as pessoas que Ele ama sofrer. Deus está cansado de ver os filhos que Ele ama quebrando a cara. Só o que Ele pode fazer? Ele te ensina o caminho, você vai ao contrário. Se Deus mandou você fazer aquilo, é porque Ele queria te dar algo melhor. É porque Ele queria te dar uma vida melhor e porque Ele sabia que o estado que você está hoje iria chegar. Ele não estava pensando só no dinheiro. Deus pensa muito mais. Ele estava pensando no estado.
e na saúde, na situação que você se encontra. Ele queria te tirar de algo que está te fazendo mal e nunca resolveu a tua vida, só dá sustento. É assim que tu quer viver o resto da vida, só sendo sustentado, só sobrevivendo? Você quer ser sobrevivente ou vencedor? Quem quer ser sobrevivente? Então continua fazendo tudo errado, você só vai sobreviver. Quem quer ser vencedor? Então você precisa ouvir a Deus, senão como é que você vai para frente? Quarta pessoa que Deus nunca irá responder. Abra a tua Bíblia de novo em Provérbios, capítulo 21, versículo 13. Hoje vocês vão cansar de levantar, e eu estou cansado de falar. Mas vamos lá, Provérbios, mas a palavra de Deus eu nunca me canso. Provérbios, capítulo 21, versículo 13. Provérbios 21, 13. Acharam? Provérbios 21, 13. Diz assim: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Esse aqui todo mundo diz que não sei se é o caso aqui. Pode ser do outro lado, pode ser nas outras igrejas aqui, pelo que eu conheço, eu não sei. Mas em muita igreja, infelizmente, é assim. Vou repetir: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será respondido. Pode se acertar. A quarta pessoa que Deus não responde é a pessoa que não ajuda o próximo. Tem muita gente que diz: eu sou de Deus, eu vou na igreja, eu oro, eu jejuo, mas você não ajuda o próximo, você não é de Deus. Jesus diz: amai teu próximo, estendei a mão. Ele também diz: tive fome e não me destes o que comer, tive frio e não me destes o que vestir, tive sede e não me destes o que beber. E eu direi no tal dia: apartai-vos, porque eu não vos conheço. Mas por que Jesus falaria isso? Jesus não se rende à fome, ele ficou 40 dias sem comer. Eu conheço um cristão aí que faz 8 horas de jejum com a morre de fome. Eu não é mistério para ninguém, eu sou gordinho. Se eu fizer 12 horas de jejum, chega às 10 horas eu já estou. Não aguento mais. Às vezes, em vez de ter que fazer o jejum de Daniel, eu comi um frango com uma costela inteira. Depois que terminou, eu morri, mas comi. É difícil fazer jejum. Para mim é uma das coisas mais difíceis de fazer. Mas a gente faz. Jesus não precisa, e agora muito menos, porque ele está glorificado nos céus. Ele não sente frio, fome, sede. Mas ele falou isso porque quando os filhos dele sentem, ele está sentindo. A dor que a gente passa aqui, ele está passando lá. Porque nós estamos ligados a ele pelo sangue dele. Então, não tem como você ser crente, dizer que acredita nele, que quer ser salvo, se você nega um copo d'água. Rapaz, uma vez eu fui pedir, eu estava vendendo umas coisas que eu queria fazer um voto na igreja. Eu pedi para a senhora, uma senhora de saião, de cocão. Eu vi ela e pensei: eu vou pedir para ela que ela é crente, então ela não vai se negar a me dar um copo d'água, porque eu estou louco de sede. A senhora me dá um copo d'água, por favor. Mas eu estou regando aqui as minhas plantas, tem que cantar lá dentro. Pode te dar aqui da torneira do jardim? Eu, pode, está com sede mesmo. A mulher pegou uma lata de ervilha que estava pendurada com um pauzinho lá das plantações dela. Aí pegou uma lata, serviu, deu para mim, eu agarrei na lata, quem mais exagero, mas aqueceu meus dedos. Muito obrigado, que Deus abençoe a senhora. Tá bom. Eu joguei a água fora e dei a lata para ela. Não vai tomar? Não pediu a minha água. Mas eu falei: não vou tomar isso quente. Mas Deus abençoe a senhora. Muito obrigado. Peguei as costas e fui embora. Será que Deus se agradou dela? Será que Deus gostou do ato? É para que usar saia? Para que usar coque? Ali nós tínhamos 2 servos de Deus. Eu de uma igreja, todo mundo dizia que não era bom, que não era isso, que não era aquilo. Mas eu fui educado, não xinguei ela.
E ela do cocão do saião, que para eles as outras igrejas não prestam, só deles são boas. Pois é, mas cadê o amor ao próximo? Cadê o respeito? Cadê a bondade? Não adianta você querer as bênçãos de Deus se você não tem amor ao próximo. Você vê um necessitado, eu não vou dar um pedaço de pão porque é vagabundo. Eu não vou dar um pedaço de pão porque não quer trabalhar. Você não sabe da vida das pessoas. O inimigo ele vem ensinar para roubar, matar e destruir. Você não sabe o que o inimigo é capaz de transformar. Tem muita pessoa no crime, muita gente roubando, que se o Espírito Santo tirar aquele demônio deles, e eles têm uma oportunidade com Jesus, se transformam em pessoas que você não sabe o que são capazes de fazer, pessoas do bem. O Ayrton sabe muito bem disso, né? Uma pessoa que ninguém confiava, hoje é uma pessoa de confiança. Eu era uma pessoa que com certeza você não ia querer ter por perto. Hoje sou uma pessoa que as pessoas vêm procurar minha ajuda. Só que para isso tem que ter pessoas boas. O Ayrton se levantar, Deus me usou para estender a mão, para mostrar algo bom para ele. Para me levantar, Deus usou pessoas boas para me ajudar, para estender a mão, para não me julgar pelo que eu fazia, pelos erros, pela vida errada que eu estava. Pessoas que confiaram em mim. Você diz que é de Deus, mas você não perde a oportunidade de meter o pontapé nas pessoas. Aí presta atenção, porque ajudar e ficar falando não é ajudar. Dar um prato de comida e dizer só vem aqui para comer, você não é de Deus, não. É prática do diabo, o diabo está no teu coração, irmãozinho. Ai, pastor, não gostei, problema teu, continua sendo a verdade. Se é para dar e falar, nem dá. Ai, eu ajudei, só vejo a minha casa para me ajudar, então por que ajuda? Se é para ficar falando, não ajuda. Você pode até não gostar do que o pastor